Palavras preciosas que a Bíblia guardou, que está registrado em Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 4, como está escrito: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Bendito seja o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua graça, a sua misericórdia, nos conheceu antes da fundação do mundo e nos abençoou com uma missão maravilhosa, que é estar aqui no planeta Terra para ser luz do mundo, luzeiro de Deus aqui na Terra, ser a carta de Deus escrita e lida por todos os homens, sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, dos seus feitos, dos seus milagres, dessa salvação bendita que Ele mesmo providenciou para nós na cruz do Calvário, e de maneiras que estamos felizes em poder, nesse dia, lermos a palavra do Senhor, deliciarmos na grandeza da verdade que liberta e trazendo então para nós uma experiência maior com o Senhor nesse dia, com chances enormes de sermos bênção nesse planeta, afugentando as trevas do pecado, da morte, trevas do inferno que vêm para destruir a raça humana, mas o poder da luz, o poder de Jesus Cristo, através da nossa vida, está aqui para fazer a diferença, e o único poderoso é Deus. O diabo é força, mas Deus é o Todo-Poderoso, e a palavra do Senhor pode mudar a vida do homem, trazendo perspectiva de uma vida melhor, longe do reino das trevas, longe de Satanás, longe do inferno, cada dia, cada momento mais perto do céu. E tudo isso foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua graça e a sua misericórdia, graça essa que nos alcançou quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e a nossa vida nunca mais foi e nunca mais será a mesma vida diante de sermos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, muitas vezes eu digo que a coisa melhor do mundo é ser crente em nosso Senhor Jesus Cristo, porque ser crente é ter certeza de vida eterna, ser crente é ter comunhão com o Pai, ter comunhão com o Filho, com o Espírito Santo. Ser crente é ter a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que nunca vai apagar. Além de tudo isso, a honra de sermos pregadores, o que eu gosto mesmo de pregar a palavra do Senhor, porque na realidade eu sei que a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Você transmite e o milagre vai acontecer. Onde o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino de Deus for pregado, anunciado, haverá sempre milagres, e o céu sempre vence, o diabo sempre perde. Assim, ser pregador é um prazer, porque nós já entramos na batalha certo de que somos mais do que vencedores, pois a verdade, ela não perde de maneira alguma, jamais irá perder, e Jesus Cristo é essa verdade. Falar de Jesus é um prazer enorme, e falar da soterologia, doutrina da salvação, é um prazer, e é a visão que Deus tem me dado de simplificar o máximo que eu puder a doutrina da salvação, as verdades profundas reveladas
pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na questão da salvação do homem, da salvação do planeta Terra, a vitória final do Senhor Jesus Cristo, como está escrito, os reinos do mundo virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, de maneira que estamos trabalhando e indo na direção desse dia quando os reinos do mundo se curvarão diante do Rei Jesus Cristo, do nosso Senhor. Nós estamos aqui anunciando que há ainda salvação para o pecador perdido, a porta da graça está aberta e ao alcance de todas as pessoas que querem ter uma experiência com Deus. A graça de Deus está acessível a todos aqueles que querem ter uma experiência real, porque Deus não está no céu, Deus está aqui, está onde tem uma pessoa que o invoca em espírito e em verdade. Aí o Senhor está presente, e Ele está presente hoje, agora mesmo em nossas vidas. Milagres gloriosos poderão acontecer, e o maior milagre é ter a certeza de vida eterna, ter certeza de morar nas mansões celestiais. É por isso que eu estou aqui pregando nessa simplicidade. Não há palavras difíceis, eu não fico baseado em doutrinas humanas ou palavras de filosofia. Olha, para mim a filosofia do céu é a correta. Eu fico com aquilo que Jesus declarou, com a palavra do Senhor, a verdade que prevalece, ainda que os homens querem torcer essa verdade, negar essa verdade, ainda que os homens querem inventar meios para a salvação. Então, mas Deus, Ele permanece na sua posição, e a verdade do final, ela vencerá. Os reinos do mundo, sim, virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. E a alegria é saber que Ele já reina no coração de todo aquele que crê. Ele reina na igreja, Ele reina no coração do crente em nosso Senhor Jesus Cristo, dos mensageiros celestiais que estão envolvidos com a salvação do mundo. Ele já é Rei e Senhor da nossa vida. O texto é bonito, gostoso de se ouvir. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Sem dúvida alguma, não pode esperar uma outra resposta a não ser de maneira nenhuma. Porque ele está falando da aberração, da libertação do domínio do pecado, da força do pecado que matou o nosso pai Adão e matou também Eva, matou a nossa raça. Então, e esta libertação veio através da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, e a nossa identificação com Cristo na morte. Eu sempre tenho pensado, estudado bastante a respeito de batismos, e sempre eu fico pensando nas palavras que o Senhor mesmo nos ensinou a respeito do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E sempre eu fico questionando a questão de que batismo o Senhor está dizendo. Para mim, Ele está falando a respeito da identificação com Cristo na morte, ali na cruz do Calvário. Quando nós identificamos, porque para mim batismo é uma identificação com o querer de Deus, com a vontade do Senhor, com as normas estabelecidas pelo Senhor. Então, batismo é uma identificação, é a marca da identificação do crente em nosso Senhor Jesus Cristo com a verdade que Ele mesmo trouxe para o nosso coração, verdade esta de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então, esse batismo
Alguém um dia perguntou para Jesus, aliás, fez um pedido para o Senhor: eu quero que meu filho fique à direita e esquerda. Aí ele disse: olha, foi um pedido, e você pode ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Aí eles responderam: eu posso ser batizado. Jesus disse: tá certo, vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Sem dúvida alguma, Jesus não estava referindo ali a batismo com água, como nós conhecemos. Não, ele está referindo a esse batismo que é simbólico. O batismo com água é simbólico, é símbolo de um batismo maior que acontece com aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Batismo que salva é a nossa identificação com Cristo na sua morte e em sua ressurreição, que nos dá autoridade contra o pecado e que pode nos levar a tomar uma decisão de não permanecer no pecado. Nós não permanecemos no pecado porque recebemos de Deus um novo nascimento. Receber de Deus um novo nascimento é uma nova natureza, essa natureza que Jesus falou com Nicodemos, religioso da época, que veio ter com Jesus à noite, e Jesus falou: Nicodemos, você precisa de nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, e essa água aqui e Espírito que Jesus fala no Evangelho segundo São João, capítulo 3, falando com Nicodemos, não refere o batismo com água. Está usando a água aqui como símbolo da palavra de Deus. Então, Jesus falou a Nicodemos que ele precisava de ser transformado pela palavra. E lembrando que nós temos falado bastante que a palavra é Deus. Jesus, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo São João, o Espírito Santo nos ensina ali que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Então, quando Jesus falou a Nicodemos que ele precisava nascer da água, estava referindo o nascimento da palavra, porque a palavra é a semente de Deus, que faz filho de Deus. Algumas vezes eu tenho usado uma palavra assim, que parece pesado, mas que é uma realidade, dizendo que a palavra de Deus é o esperma de Deus que gera filhos para Deus. E foi isso mesmo que Jesus estava falando com Nicodemos. Então, o batismo ali com água não é água como nós conhecemos. O batismo com água pode simbolizar, e é símbolo desse batismo maior que eu estou falando, o batismo da nossa identificação com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Paulo diz que nós já fomos sepultados com ele pelo batismo e agora nós ressuscitamos nele para a glória do Pai, e agora nós podemos sim andar em novidade de vida. Nenhum homem sem Deus, nenhum homem que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que não creu, que não se identificou com Jesus em sua morte, que não morreu com Cristo pela fé, não tem poder de deixar o pecado. É por isso que muitas vezes nós ficamos pregando às pessoas e combatendo o pecado na vida dessas pessoas, falando dos seus pecados, falando da idolatria, falando da feitiçaria, falando de adultério, de prostituição. Falamos tantas coisas para o incrédulo, como se o incrédulo tivesse capacidade de entender a palavra e aceitar a palavra. Como um morto pode aceitar a palavra? Como um morto pode aceitar a verdade? Sem dúvida, para ele aceitar a verdade, ele tem que estar vivo. E para estar vivo, tem que ressuscitar com Cristo. A ressurreição de Cristo
é a bênção maior do viver do homem. Jesus Cristo ressuscitou e nós que cremos ressuscitamos com Ele. Mas para nós ressuscitarmos com Ele, tivemos que identificar com Ele no batismo de sua morte para podermos experimentar a glória da ressurreição que nos capacita a deixar os vícios, deixar o pecado, deixar tudo que é do diabo, porque agora nós não somos mais cidadão nem da terra e nem do inferno, nós somos cidadão do céu, porque nós tornamos filhos de Deus, recebemos essa graça do Senhor de sermos chamados filhos de Deus, de sermos registrados na glória. Nós fomos registrados no livro da vida e Deus colocou em nós a marca do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos dá essa certeza de fé, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fomos escravos porque vivemos na morte, mas agora não vivemos mais na morte. Nós vivemos dominado pela vida e Jesus Cristo, Ele é a vida. É essa a conclusão que Paulo chega. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira alguma. A graça de Deus da cruz do Calvário já solucionou o problema da nossa salvação e já tirou o peso da condenação. Então, não vamos viver como se fôssemos mortos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Bendito seja Deus. Então a resposta de Paulo é esta no versículo 2: não vamos permanecer no pecado, de maneira alguma. Nós que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda nele, olha que ensinamento belíssimo que o Espírito Santo nos traz. Ele faz uma declaração. Ele diz que nós já morremos para o pecado. Isso quer dizer que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Uma das coisas bonitas que eu acho como pregador de tantos anos ministrando a palavra de Deus é ver o que Deus faz na vida do pecador perdido que encontra Jesus Cristo e identifica-se com Jesus através da morte dele ali na cruz do Calvário e que recebe a bênção da ressurreição para andar em novidade de vida, a transformação, a metamorfose que se dá no coração do pecador perdido quando encontra o poder da vida em Cristo Jesus. É maravilhoso o que Deus faz. E as pessoas ficam admiradas porque fulano de tal era desse jeito, era violento, fulano de tal era viciado, fulano de tal era viciado em drogas, fulano de tal era ladrão ou prostituto ou violento, mau filho e tudo mais. Mas agora ele mudou. E algumas pessoas dizem assim, ele foi para a igreja evangélica e mudou. Não, de jeito nenhum. Igreja evangélica não muda ninguém. Igreja nenhuma muda ninguém. Nenhuma igreja, nem igreja católica, nem igreja evangélica, não tem capacidade de mudar ninguém. Agora, a pessoa que encontra a palavra da vida em Cristo, a palavra da ressurreição, que experimenta o poder da ressurreição, primeiro aceita a morte com Cristo, porque não pode ter ressurreição se não tiver morte. Você aceita a sua morte juntamente com Cristo e recebe dele a ressurreição. E essa ressurreição te dá um novo caráter, uma nova vida transformada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja Deus. Então o pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida.
Paulo diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que Paulo quer dizer? Quer dizer que o pecado não faz mais parte da nossa vida. Infelizmente, ainda temos que conviver com a presença do pecado até o dia do arrebatamento, quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem. Nós seremos transformados. O que vai ser transformado? O nosso espírito já está transformado. O que vai ser transformado no arrebatamento da igreja? O que vai ser transformado é o nosso corpo. Esse corpo mortal vai ser a nossa carne. Vai ser tudo aquilo que é ligado ao pecado, que é ligado ao inferno, que ainda está, muitas vezes, tentando dominar o nosso viver. Mas o pecado não tem mais poder para matar a nossa vida. Não tem mais poder para nos destruir. Ainda que muitas vezes nós caímos em tentação, mas nós estamos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado não pode mais nos condenar. A força do pecado de nos destruir acabou completamente, porque Jesus pagou o preço completo de todos os nossos pecados. Bendito seja Deus. De modo nenhum, diz Paulo, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O pecado não faz mais parte da nossa vida. É por isso que, quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida foi transformada. Os nossos parentes, os nossos amigos, pais, irmãos, viram a nossa transformação. É interessante que muitas vezes nós mesmos não vemos a nossa transformação. Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo a minha transformação. Mas as pessoas que convivem comigo falam dessa mudança, dessa transformação, dessa metamorfose espiritual que se deu em minha vida e que fez de mim uma das pessoas mais felizes da terra, porque o pecado não pode mais me condenar. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não temos mais dar satisfação para o pecado. Jesus o destruiu completamente ali na cruz do Calvário. Versículo 3 diz: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, quer dizer, a nossa identificação com Cristo na morte. Agora, o versículo 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pela morte, no batismo. O batismo simbolizava aqui a nossa morte. O batismo esse batismo aqui com água é símbolo desse batismo, da identificação da nossa vida com Cristo na cruz do Calvário e em sua ressurreição. Fomos sepultados, sim. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados juntamente com Ele. O batismo com água é apenas simbolismo dessa morte, desse sepultamento e da ressurreição. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, o quê? Andemos nós em novidade de vida. Jamais poderíamos andar em novidade de vida se não tivéssemos sido atraídos por Cristo quando Ele morreu ali na cruz do Calvário, para fazer a nossa natureza velha, a natureza de Adão, morrer. E morreu, acabou. Mas Ele implantou em nós agora a natureza dele, a natureza do Senhor Jesus Cristo. O que predomina em nossa vida não é mais a natureza de Adão caída, mas foi implantado em nós a natureza de Jesus Cristo, santa e bendita eternamente. É isso que Paulo está ensinando. Que doutrina gloriosa, que coisa maravilhosa entender isso. Mas é necessário termos o coração aberto para que o Espírito Santo nos capacite a crer,
porque até a fé dependemos de Deus. Somente o Espírito Santo pode abrir o nosso entendimento para entender o plano de Deus, o que Deus fez por nós, a grandiosidade da conquista de Jesus na cruz e da maravilha da ressurreição que pôde implantar em nós agora a vida de Jesus. Não somos mais a natureza de Adão e Eva, somos a natureza do Filho de Deus, Jesus Cristo, e é por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Podemos agora andar em novidade de vida, e vou dizer que todo crente verdadeiro que experimentou, que se identificou com Cristo na morte e na sua ressurreição pela fé, todos temos vidas transformadas. Todos nós andamos em novidade de vida. E Paulo nos ensina que esta é a vida gloriosa que Deus tem para nós. Andar nas delícias do reino de Deus. Outrora vivíamos na maldição do reino do diabo, que nos tirava a paz, a alegria, a felicidade. Vivíamos descontentes, amaldiçoando tudo e a todos, e até nós mesmos sentimos amaldiçoados, mas agora não. Agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não somos mais do velho Adão e Eva, mas agora nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. E a natureza de Jesus domina a nossa vida. E é assim a verdade de Deus. É assim o plano da salvação do Senhor. É algo glorioso, é algo maravilhoso, que você pode descansar totalmente. O Senhor disse: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja bem, estamos mortos em delírio e pecado, mas agora nós estamos vivos. Nós estamos vivos pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa experiência de vida nova em Cristo está ao alcance de todas as pessoas que estão me ouvindo neste dia. O Senhor Jesus Cristo está com as mãos estendidas para você, meu ouvinte, e Ele te convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você, meu ouvinte, quer experimentar o descanso de Jesus Cristo? O homem só pode descansar quando está livre da condenação. Uma pessoa condenada não pode descansar. De vez em quando mostra na televisão pessoas até brasileiras que estão em outros países condenadas à morte, aguardando a morte. Essa pessoa pode descansar? A morte vem do pecado. A paz vem do perdão, da justificação. Uma pessoa vivendo em pecado, condenada, não pode descansar. Mas Jesus convida a todos os ouvintes, meus ouvintes, a descansar. E você só pode descansar aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitando a sua morte com Cristo e aceitando a sua ressurreição com Cristo, e deixando que o Espírito Santo aplique essa nova vida e nos ensine e mostre as verdades profundas da nossa herança em Cristo Jesus, nosso Senhor. E levantemos a nossa cabeça e damos glórias a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. A coisa mais gostosa que tem é você deitar, dormir e não preocupar com a morte, não preocupar com nada. Saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Saber que o Espírito Santo é o selo de Deus, é a marca de Deus, é a garantia que Deus vai te receber nos tabernáculos eternos. Não há descanso maior do que esse. É a paz com Deus, que excede todo entendimento, que está ao alcance de todos os meus ouvintes.
E ouvinte, permita que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Dê uma chance pelo Espírito Santo. Ao receber essa mensagem, dê uma chance para o Espírito Santo fazer a metamorfose espiritual em sua vida, te ressuscitando dentre os mortos, para que você possa viver em paz, glorificando a Deus e viver para Deus como milhares e milhares, milhões e milhões de cristãos no mundo todo estão experimentando a nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso também está ao seu alcance. Não temos mais que viver dominado pelo pecado, nem dominado pelo diabo. Não temos mais que ser robô de Satanás. Nós agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você receber essa mensagem, meus parabéns. Eu sei que a bênção do Senhor, não vou dizer que Deus te abençoe, porque se você crê, estou certo que a bênção de Deus já está dominando o seu coração, e a sua vida jamais será a mesma. Livre do domínio do pecado, da condenação do pecado, escrito no livro da vida, selados pelo Espírito Santo, registrado no céu, no livro da vida, como propriedade exclusiva de Deus, não há outra maneira. O que nos resta é somente alegria, felicidade eterna, que nem a morte pode acabar com a nossa felicidade. Que Deus abençoe.